De volta com o programa Ação Nacional. Bom, hoje nós estamos aqui recebendo o Dirceu Gardel, presidente da empresa Boa Vista, e o tema de hoje é o cadastro positivo, que a gente veio explicando aqui para vocês, que é uma nova lei que entrou em vigor desde abril, né, deste ano de 2019. Exatamente. E tá aí. Bom, existe algum risco de divulgação ou uso indevido das informações pessoais do consumidor? Corre-se algum risco? Não existe, Júnior. Nós, gestores de bancos de dados, temos o compromisso de receber essas informações, guardar essas informações em nossos bancos de dados, que são bancos de dados hoje equipados com todo tipo de camada de segurança de informação. Só quem vai acessar essas informações são clientes concedentes de crédito e que têm contrato conosco. Então, por exemplo, eu, Dirceu, pessoa física, quero saber alguma informação sobre o Júnior. Eu não terei acesso. É isso que eu não terei acesso. Nenhuma pessoa física consegue comprar da Boa Vista qualquer informação sobre outra pessoa física. Essas informações são acessíveis a lojas de varejo, bancos, financeiras, empresas de telefonia, todas as empresas que possam oferecer serviço ou vender serviço de forma parcelada ou financiamento. Essas empresas têm obrigação de somente usar a informação para análise de crédito. Elas não podem usar a informação para nenhuma outra atividade. E, como eu mencionei há pouco, nessa nova fase da lei, a única coisa que o gestor de banco de dados pode oferecer a seus clientes, às empresas, é a nota de crédito, o score. Se, eventualmente, aquela empresa pedir, mas eu gostaria de saber quais são os compromissos em aberto, eu vou exigir dele uma autorização sua. Eu só posso mostrar se você autorizar, se o titular dos dados, se o dono dos dados fizer uma autorização dizendo, olha, eu estou tentando um financiamento de veículo no banco X, por favor, pode abrir os meus dados, você, Boa Vista, pode abrir os meus dados para o banco X, porque eu quero conseguir um financiamento numa taxa melhor. Aí sim, nós abriremos os dados. Tá? Não há qualquer risco de, eventualmente, o seu dado ir parar em alguém que não pode utilizar o dado, a não ser para análise de crédito. Entendi, então. Então, quer dizer, tem uma segurança. E existe também a lei que protege o consumidor, né? Exatamente. Que é a responsabilidade da empresa pelos dados da pessoa. Exatamente. Os gestores de bancos de dados, nesta lei do cadastro positivo, eles são responsáveis não só pela coleta das informações, pela guarda das informações, pela segurança de acesso a essas informações e também nós só podemos dar acesso a essas informações a clientes que usem para análise de crédito. Se eventualmente e hoje já acontece assim até no cadastro positivo. Se eu tiver um cliente em que está comprando informações da Boa Vista, mas usando para outros fins, a minha obrigação é rescindir o contrato com ele e retirar o acesso dele à minha base de dados. Sim, tá? Porque é passível de multa. Exatamente. A minha responsabilidade como Boa Vista, seja com relação à indenização civil e a minha responsabilidade também na análise daquele meu cliente. Eu sou responsável só por dar acesso ao cliente que efetivamente vai usar isso para análise de crédito. Que está devidamente cadastrado. Exatamente. Tá. E o consumidor, ele pode consultar o seu banco de dados? Eu quero saber como é que eu estou, se eu melhorei no meu score. Perfeito. Né? Falei correto aqui? Ótima pergunta. A Boa Vista mantém um site que é o www.consumidorpositivo.com.br. Qualquer pessoa, física ou jurídica, tá? Pode ingressar nessa base, se cadastrar no site. Por que ela precisa se cadastrar? Porque eu preciso validar se aquela pessoa é ela mesma. Tá? Então, ele precisa preencher um cadastro, eu vou checar... Senha, login. Exatamente, eu vou checar essas informações com a minha própria base de dados e uma vez que estiver tudo correto, a pessoa consegue, já hoje, independente de agora julho que a gente comentou, ela já hoje consegue enxergar quais são os dados que na minha base temos sobre ela, consegue ver o seu score, dicas sobre orçamento familiar, sobre educação financeira e mais, se eventualmente
tiver algum dado equivocado dela, ela ali no próprio site, ela pode abrir uma reclamaçãozinha dizendo assim, olha, este telefone que você está indicando como sendo meu, não é o meu, o correto é este aqui. Tá? Ela pode simplesmente pode, fazer isso? Né? Ela tem direito a ter acesso livre e gratuito às informações dela e também ela tem o direito de corrigir ou pedir para que a gente faça a correção de qualquer dado que eventualmente esteja equivocado a respeito dela. Por exemplo, se é um dado que ela está pagando uma conta de força, por exemplo, que está no valor errado que está ali. Está no valor errado, ou mesmo, a gente tem recebido muitos acessos, Júnior, eventualmente alguém utilizou indevidamente o CPF daquela pessoa. Portanto, alguém fraudou e fez algum empréstimo em nome daquela pessoa. Isso... E, obviamente, o fraudador não vai pagar. O que acontece, essa pessoa eventualmente está negativada no Serviço Central de Proteção ao Crédito e nem sabe, porque não foi ela que fez aquela compra. Ao ela acessar o consumidor positivo, ela vai ter a informação se ela está ou não negativada. Se tiver e ela não reconhece aquela compra, ela pode, inclusive, nos contatar dizendo, eu não reconheço esse débito, nós passaremos isso ao credor e aí sim, se eventualmente for realmente uma questão de fraude, aquela informação vai ser retirada da base de dados. Quando acontece uma clonagem de cartão, por exemplo, que isso aí é muito comum ultimamente, né? Com cartão de crédito principalmente, aí a pessoa estoura todo o limite dela lá, enfim, é uma dor de cabeça enorme, quem passou por isso sabe muito bem disso, né? Que é uma discussão com o banco e por aí afora, né? Como é que fica a situação dela? Vai acusar lá no sistema? Vai acusar não só no cadastro negativo, se eventualmente ela não pagou, como vai acusar no próprio cadastro positivo. Ou seja, normalmente ela gasta R$200, R$300 de cartão de crédito e num determinado mês, porque clonaram o cartão dela, foi gasto R$2.500. Ela vai ter condição de olhar isso, reclamar na administradora do cartão de crédito ou conosco, não tem problema nenhum, nós levamos a reclamação e se eventualmente for identificado que é uma fraude, foi uma clonagem, esta informação do valor excessivo e em razão da fraude será retirada da base, se eventualmente isso causou uma negativação também será retirada e só ficará o dado real, ou seja, quanto efetivamente ela gastou no cartão de crédito dela. Se ela está com um processo jurídico em relação a isso, ela processou o banco ou processou, sei lá, financiador, alguma coisa desse tipo, por ter ocorrido uma fraude dessa com o CPF dela ou o cartão de crédito dela, isso tem como ser inserido no banco de dados? Não, isso não tem por quê? Porque o cadastro positivo ele só vai receber informações de histórico de crédito e de compras continuadas. Se existe uma ação judicial, se existe uma discussão entre ela, o fraudador, ou ela e o banco, ou ela, o cartão de crédito, essa informação não entra na nossa base de dados. O cadastro positivo não é para esse tipo de informação. Tá, mas pelo menos assim, ela tem que ser, pelo menos comunicar até, não sei se isso é possível, não é possível. Aqui dúvidas, porque assim, por exemplo, eu fui prejudicado, então eu não estou falando assim, né, de forma, suponhamos aqui que eu fui clonado o meu cartão, gastaram lá mais de R$20 mil no meu cartão, estou colocando aqui R$10 mil, vai. E eu não gastei isso, aí eu estourei minha conta, eu entrei com um processo no banco para que eu seja ressarcido disso daí. Aí é uma briga judicial que vai, que rola, e o negócio virou uma bola de neve na minha vida, porque o banco está me cobrando que eu pague, já descontou da minha conta, estou com a conta negativa. E aí vira aquela bola de neve na sua vida, e aí não sei se seria, ou teria condições de eu mandar, por exemplo, eu entrei com um processo, o número de protocolo do processo, ou algo desse tipo, que pudesse esclarecer o que está acontecendo com a minha vida. Né? Não, aí eu recomendaria uma coisa diferente, Júnior. Aí no processo judicial, pedir para o seu advogado solicitar que o juiz determine ao banco que iniba essa informação, enquanto tiver a discussão feita. Ou seja, aquele valor excessivo que foi gasto no cartão, que ele não migre para o cadastro positivo. E se de verdade for uma fraude, ele não migrará, o banco não enviará essa informação. Mas enquanto há discussão, talvez uma liminar do juiz determinando que não envie seja mais seguro. A mesma coisa com relação ao débito que está sendo inadimplido. Está sendo inadimplido porque é fraude. Sim. Não foi a pessoa que gastou aquilo. Logo, o próprio juiz, por exemplo, manda uma liminar para a gente dizendo, olha, este débito aqui está em litígio, em discussão judicial, portanto, não
inclua isso dentro do cadastro. E aí nós não incluiremos. Sim. Essa seria a forma mais segura de que a pessoa não tenha nenhum problema de crédito com relação a uma fraude que eventualmente tenha sido feita em nome dela. Tá. Enquanto a gente está fazendo aqui o programa acontecendo, esse banco de dados, eles já podem ser, dos meus dados, por exemplo, positivos, já pode ser utilizado já pelas empresas? Já estão autorizados por isso? Não. Veja, se você não fez o opt-in, ou seja, autorização na forma da lei antiga, nós ainda não temos o seu dado. Nós só temos os dados daqueles consumidores e titulares de dados que autorizaram o seu ingresso no cadastro positivo. Então, neste momento, a gente ainda não tem as informações de quem não autorizou. No entanto, a partir do dia 9 de julho, ou seja, daqui 2 semanas agora e pouco... mês de julho. Né? Exatamente. Aí, todos estarão no cadastro positivo. Logo, aí sim eu começarei a receber as informações. Eu acredito que mais 1 mês, 2 no máximo, as informações já estejam todas ordenadas e visíveis tanto para o próprio titular, ou seja, o dono das informações, como para o mercado em geral, já sensibilizando, inclusive, as notas de crédito, os scores. Muito bom. Bom, gente, esse é o Programação Nacional. Estamos falando aqui sobre cadastro positivo com o Dirceu Gardel, presidente da empresa Boa Vista Informações de Crédito. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já.